Os seus filhos estão seguindo os seus passos. Uma pergunta: você sabe para onde está indo? O título desse vídeo é A Única Coisa Capaz de Salvar os Seus Filhos do Mundo. Sabe que coisa é essa? O seu exemplo. Crianças são como esponjas, elas absorvem tudo. Olha essa frase, essa declaração do filósofo, teólogo e médico Albert Schweitzer. Ele disse o seguinte: dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única, e precisamos cada vez mais nos preocupar com isso. Um exemplo de amor verdadeiro também tem a ver com suas atitudes, e isso vai definir a forma como os filhos aprendem o que é o amor. Eles podem aprender muito pelo que você fala, mas temos visto que nada se compara com o fato de ser um exemplo, porque o exemplo, meus amigos, ele é contagiante. Isso mesmo, o exemplo ele é contagiante. No Salmo de número 127, versículo de número 13, diz assim: eis que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Mais uma frase aqui que pode impactar e com certeza irá impactar o seu coração, de Madre Teresa de Calcutá. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Não se preocupe, porque os seus filhos não te escutam, mas te observam o dia todo. Deixa eu contar para você uma história que é sobre uma lenda do Oriente. Diz assim: uma lenda popular do Oriente conta que um jovem chegou à beira de um oásis que ficava junto a um povoado. E aproximando-se de um ancião, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive neste lugar? E então o ancião disse a ele: que tipo de pessoa vivia do lugar de onde você vem? Oh, um grupo de egoístas e malvados, replicou o rapaz. Estou satisfeito por ter saído de lá. A isso, então, o ancião replicou: a mesma coisa você haverá de encontrar aqui. No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água e, vendo o ancião, perguntou-lhe: que tipo de pessoa vive por aqui? Então o ancião respondeu com a mesma pergunta: que tipo de pessoa vive do lugar de onde você vem? O rapaz respondeu: um magnífico grupo de pessoas, todas amigas, honestas, hospitaleiras. Fiquei muito triste por tê-las deixado. O mesmo encontrarás por aqui, respondeu o ancião. Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou então ao velho: como isso é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? Então o ancião respondeu a ele: cada um carrega em seu coração o meio ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui. Por quê? Na verdade, a nossa atitude mental é a única coisa em nossa vida sobre a qual podemos manter controle absoluto. A forma como nós vemos o mundo interfere no que nós passamos para os nossos filhos. Nós somos um modelo. Como nós estamos modelando os nossos filhos através de nossas atitudes. Uma pergunta que eu costumo fazer em nossos seminários, falando sobre pais e filhos, é a seguinte: quantos são os pais que estão aqui que gostariam muito que os seus filhos fossem tão apaixonados pela palavra de Deus? E é claro que todos os pais levantam a mão, porque todos nós, pais, queremos que os nossos filhos amem a palavra de Deus. Mas aí então eu faço a segunda pergunta: quantos são os pais que estão aqui que amam a palavra de Deus e meditam nesta palavra todo dia? Então, um silêncio, muitas vezes não se ouve absolutamente nada. Alguns corajosos falam um amém, um glória a Deus,
Mas na maioria das vezes, o silêncio é o que marca a resposta de todos que estão lá. Pois bem, a outra pergunta que eu faço: quantos são os pais que querem ver os seus filhos temendo a Deus, cheios do Espírito Santo, servindo o Senhor, amando a sua presença? E é claro, a resposta também é a mesma. Todos levantam a mão e declaram sim, nós queremos ver os nossos filhos amando o Senhor, temendo o Senhor, servindo ao Senhor. E então a segunda pergunta, mais uma vez, faz com que a resposta seja o silêncio. Nós queremos muitas coisas para os nossos filhos, mas como nós vamos chegar a este objetivo? Provérbios 22:6 diz: ensina o seu filho nos objetivos que você tem para ele, quando ele for criança, e então, até mesmo depois de crescido, ele não irá se desviar daquele caminho. O exemplo que nós damos para os nossos filhos na infância, até mesmo na adolescência ou na juventude, refletem o nosso coração. Jesus disse que a boca, ela fala o que o nosso coração está cheio. Eu lembro de uma experiência que eu tive com minha filha Amanda, quando ela era ainda bem pequena. Quando nós começamos a frequentar a igreja, entender um pouco mais a respeito da vontade de Deus para nós como filhos, como família, eu como marido, minha esposa, enfim, começamos a entender o propósito de Deus para a família. Eu lembro que nós estávamos saindo do shopping center e eu confesso a você, eu sou um homem que sou muito provado no trânsito. Você também é provado no trânsito? Mas eu lembro que estávamos saindo do shopping center e um grupo de jovens no carro atrás começou a buzinar e falar algumas coisas. Tira esse carro da frente, estamos com pressa e assim por diante. E eu lembro que naquele instante, eu, de forma meio que por instinto, eu abri a porta do carro e desci do carro. E no meio do caminho, é claro, eu por instinto eu desci, a minha vontade era xingar aqueles jovens, falar algumas coisas para eles, colocá-los no seu lugar. Era isso que eu queria fazer naquele momento, dar a eles uma lição. Mas no caminho eu já estava repensando o que eu iria fazer. Mas eles ficaram assustados dentro do carro, deram marcha ré e saíram com pressa do carro. Eles ficaram assustados com a minha atitude. E ao entrar no carro, a minha filha Amanda, ainda bem pequena, ela olhou e disse: papai, o senhor iria brigar com aqueles homens? O que o senhor ia fazer? E o que a minha filha disse naquele momento marcou muito o meu coração, me fez entender que as minhas ações e atitudes marcam a vida dos nossos filhos, marcam as suas ações e atitudes, marcam profunda e poderosamente a vida dos seus filhos, porque tudo o que nós fazemos produz um exemplo que pode se perpetuar para a vida toda. Isso mesmo, meus amigos. Por isso precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para dentro do nosso coração. O que precisamos mudar? Precisamos ter um olhar mais intencional para a vida dos nossos filhos. O que precisa mudar em nós? Sabe, meus amigos, quando falamos sobre a importância de nos prepararmos para sermos pais e mães, eu não estou falando de forma acadêmica. Não é sobre termos a nossa mente cheia de regras, instruções, fórmulas, de sermos pais rigorosos que enchem os filhos de regras. Não, não é isso que eu estou falando. Quando eu falo sobre ser um exemplo, vai além disso. Vai muito mais além disso. Como eu revelo o amor de Deus para o coração da minha filha? Como você revela o amor de Deus para o coração dos seus filhos? A forma em que nós vemos o mundo, então ela interfere a maneira em que nós vamos revelar o mundo para os nossos filhos. Que maneira você vê tudo ao seu redor? Qual é a sua ótica? Quais são as lentes que você usa para ver o mundo? Você vê a partir das lentes do Evangelho do Senhor? Nós somos pais que ativam destinos, nós somos pais que dão destino para o coração dos nossos filhos. Mas nós também precisamos ter um destino. Talvez eu estou falando com pais e mães que não receberam um destino. Eu sei como é, muitos de nós crescemos e vamos aprendendo com a vida.
Os valores que nós vamos aprendendo é a vida, é o mundo que nos ensina. Hoje, os nossos filhos têm uma influência muito grande das redes sociais. Os nossos filhos muitas vezes estão sendo ensinados pelas redes sociais. Muitos dos pais passam muito pouco tempo com os seus filhos. Não conhecem o coração dos seus filhos. Não entendem o seu comportamento, suas ações e atitudes. Muitos pais literalmente não sabem como fazer isso. Quais são os passos que eles precisam dar? Muitos pais não sabem como lidar com a agitação do coração dos seus filhos adolescentes. Em um dos vídeos aqui, você pode ver aqui nos cards, em um dos vídeos eu falo que nós passamos 75% do nosso tempo com os nossos filhos na idade de 0 a 10 anos. É a melhor janela de tempo que nós temos para ensinar os nossos filhos. E depois 25% nós passamos nesse período maravilhoso chamado adolescência, onde a maior parte dos pais não sabe como lidar. Então esses 25% do tempo seria para parar algumas arestas, corrigir alguma coisa no curso e ensinarmos coisas maiores para os nossos filhos. Mas eu preciso dizer para você que o exemplo é a arma mais poderosa que você tem para instruir o coração dos seus filhos. Você precisa ter muito cuidado com o que está no seu coração. A Bíblia diz que a nossa boca fala aquilo que está dentro do nosso coração. Então os nossos julgamentos, palavras ou posicionamentos agressivos têm a ver com aquilo que está dentro do nosso coração. Nós precisamos observar as nossas ações e atitudes e procurarmos a cura para o coração. Procurarmos a cura para feridas profundas em nosso coração que dizem respeito à paternidade, maternidade, identidade, rejeição, abuso, abandono. E em meio a tudo isso, o desafio de criarmos os filhos, de você criar os seus filhos. E eu sei que você tem derramado o seu coração nisso. Mas tem se visto em meio a uma série de dificuldades. E eu preciso dizer para você, é necessário fazer algo, é necessário tomar um posicionamento hoje e buscar a cura para o seu coração. E nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo, por isso não perca esta série de vídeos onde falamos sobre paternidade, maternidade, legado, construindo um legado digno de ser passado para a próxima geração. Não perca nenhum dos vídeos que estão aqui no canal. E eu quero convidar você para compartilhar esse vídeo e criarmos uma grande corrente de cura, de paternidade intencional, de maternidade que cura, que dá destino para o coração dos nossos filhos e avançarmos levantando famílias fortalecidas no Senhor, que de geração após geração o Senhor será Deus, um legado poderoso, flechas que estão sendo preparadas para serem lançadas para o seu destino. Os nossos filhos são como flechas na aljava e feliz é o homem que tem muitas delas. Amém? Se esse vídeo abençoou o seu coração, compartilhe então com mais pessoas. Compartilhe também aqui nos comentários qual tem sido o seu desafio com paternidade e maternidade. No final desta série nós vamos fazer uma live com respostas sobre isso que vão ajudar você muito nesse desafio maravilhoso e extraordinário que é levantar agentes de avivamento e transformação cultural. Os nossos filhos são a geração do reino e é maravilhoso criarmos os nossos filhos. Não é apenas um desafio dolorido, é um desafio prazeroso e você vai ter o prazer de ver a glória de Deus na vida dos teus filhos. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus.